Olá, eu me chamo Ana, do Avivana Atelier, e hoje vamos aprender a fazer um lindo tapete de blocos de hexágonos. Eu vou fazer o meu na cor verde militar, no bege areia, que é um bege mais clarinho, e no marrom. Esse marrom é um marrom mais escuro. Será feito no fio 6. Eu vou fazer uma passadeira de 1,60 m. Porém, eu vou dar a dica para vocês de como fazer em qualquer tamanho, tá? Vou utilizar o barbante fio 6, na cor verde militar, no marrom e no bege. Para esse trabalho, vamos utilizar a agulha de 3,5 milímetros, uma tesoura para remate e uma agulha de tapeceiro para finalizar a peça. Já iniciando com uma dica, a cada 1 metro de tapete, você vai precisar de 5 blocos de hexágonos, tá? Isso sendo no fio 6, né? Cada bloco desse tem cerca de 20 a 21 centímetros e pesa cerca de 36 gramas de barbante. Quando eu digo que são 5 blocos a cada metro, seria no comprimento da peça. Agora, por exemplo, você quer fazer uma peça de 1 metro por 50. Então, vai ser no comprimento 1 metro, com 5 peças de hexágonos. E na largura vai ser 3 peças para fechar ali entre 50 a 55 centímetros, mais ou menos, tá? Por exemplo, se você for fazer, como no meu caso aqui, uma passadeira de 1,60 m por 50 centímetros. Você vai precisar de 21 blocos. Se você for fazer um tapetinho padrão, daqueles pequenos de pôr na porta, ao lado da cama, com 75 centímetros e 50 de largura, você vai precisar de 10 bloquinhos. E se você for mais arrojada e quiser fazer um tapetão de 2 metros, aqueles quadrados, 2 por 2, como eu tenho aqui no meu canal, um vídeo de um tapete assim, ele era quadrado, com 2 de largura, 2 de comprimento, você vai precisar de 105 blocos. Blocos que não acabam mais. Se você tiver mais alguma dúvida e queira deixar nos comentários, pode colocar que eu vou responder a todos. Vamos então iniciar a nossa aula. Vamos iniciar fazendo o anel mágico. Então, você passa o fio por cima dos 2 dedos, volta por baixo e forma um X aqui em cima. Pega a sua agulha e vai colocar a agulha sobre o fio da frente, aliás, sob o fio da frente, embaixo dele. E vai puxar o segundo fio com a agulha, trazendo por baixo do primeiro fio. E faz um giro assim com a agulha para formar um lacinho. Formado o lacinho, agora você vai com a agulha novamente no segundo fio e puxa ele para dentro dessa argolinha. Assim, vamos formar a primeira correntinha do nosso trabalho. Você vê que aqui formou um círculo, que a gente vai começar o trabalho fazendo os pontos dentro desse círculo, tá? Então, aqui vamos subir mais 2 correntinhas, totalizando 3, para dar a altura de um ponto alto. Laço o fio na agulha, vamos dentro aqui do anel mágico e vamos fazer um ponto alto. Então, aqui ficamos com 2 pontos altos. 2 correntinhas, laçamos o fio na agulha e vamos fazer mais 2 pontos altos. Então, aqui para iniciar a peça, a gente vai fazer 6 bloquinhos de 2 pontos altos separados por 2 correntinhas. 2 correntinhas, um ponto alto, 2 pontos altos, 2 correntinhas de separação, um ponto alto, 2 pontos altos.
E assim vamos até fechar 6 bloquinhos com 2 pontos altos, separados por 2 correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, 6. 2 correntinhas para fechar aqui. Agora, vamos puxar esse anel mágico para fazer o fechamento dele, para a gente finalizar essa carreira. Ó, vai ficar dessa forma. Aqui vamos fechar com ponto baixíssimo, na terceira corrente. 1, 2, 3. Com um ponto baixíssimo. Porém, eu vou dar uma dica que aqui eu já gosto de ir fazendo, de escondendo esse fio aqui do início da carreira. Então, ó, vou passar ele aqui por cima da agulha. E agora eu vou puxar esse aqui e fazer o ponto baixíssimo. Então, agora, com ele aqui entre o fio do novelo e a agulha, ó, esse aqui do início tá entre o fio do novelo e a agulha. Daí eu já vou escondendo ele. Aqui eu vou seguir pro ponto, aqui eu vou ir pro ponto seguinte e vou fazer um ponto baixíssimo em cima desse segundo ponto alto aqui do bloquinho da carreira de base. Vamos fazer um ponto baixo, mais alongadinho, mas não tanto. E mais uma correntinha, para dar a altura de um ponto alto. Laço o fio. Ó, tá vendo que aqui, ó, atrás, está o fio que a gente quer esconder. Então, a gente vai trabalhando sobre ele também. Então, laço o fio. E agora, como a gente fez esse ponto baixo e a correntinha sobre o segundo ponto alto aqui de base, agora vamos laçar o fio e vamos fazer um ponto alto aqui dentro desse intervalo. Duas correntinhas e mais um ponto alto aqui dentro do intervalo. Então, ficamos com um ponto alto sobre o segundo ponto alto de base, um ponto alto dentro desse espaço, 2 correntinhas e mais um ponto alto aqui dentro desse espaço. Agora vamos laçar o fio e vamos fazer um ponto alto sobre esse primeiro ponto alto aqui desse bloquinho. Ó, você vai vendo que eu vou escondendo o fio aqui, ó. E vamos fazer mais um ponto alto sobre esse ponto alto aqui de base. Agora, vamos fazer um ponto alto dentro do espaço. Então, ficamos assim, ó. Um ponto alto no espaço, um ponto alto sobre o ponto alto de base, outro ponto alto sobre o ponto alto de base e mais um ponto alto sobre o espaço. Duas correntinhas, um ponto alto sobre o ponto alto, um ponto alto sobre o espaço. Um ponto alto sobre o ponto alto de base. Outro ponto alto sobre o segundo ponto alto de base e um ponto alto dentro do espaço. E essa vai ser a sequência, tá, gente? Duas correntinhas e mais um ponto alto aqui dentro do espaço. Um ponto alto sobre o ponto alto de base. Deixa eu esconder o restinho aqui desse fio. E mais um ponto alto sobre o segundo ponto alto de base e um ponto alto dentro do espacinho. Ó, então escondemos o fio, ó. Aqui tá a pontinha dele.
que eu já vou cortar. Duas correntinhas, um ponto alto dentro do espaço, um ponto alto sobre o primeiro ponto alto de base e um ponto alto sobre o segundo ponto alto de base. Um ponto alto dentro do espaço. Duas correntinhas, um ponto alto dentro do espaço, um ponto alto sobre o ponto alto de base e um ponto alto sobre o outro ponto de base. Um ponto alto dentro do espaço, duas correntinhas, um ponto alto novamente sobre o espaço. E agora, para finalizar, um ponto alto sobre esse ponto alto aqui de base, tá? Porque aqui temos um dentro do espaço e outro sobre o segundo aqui, mas sobre o primeiro não temos nenhum. Então, vamos finalizar sempre sobre esse ponto alto aqui. Então, aqui, ó, para voltar, eu peguei sobre a terceira correntinha aqui, tá? Ó, uma, duas, três. Então, vamos fazer um ponto alto sobre a terceira. E agora, vamos finalizar com ponto baixíssimo sobre essa correntinha aqui, ó. Porque aqui a gente iniciou com um ponto baixo e uma correntinha. Então, vamos pegar aqui dentro da correntinha e fazer um ponto baixíssimo. Finalizamos essa carreira. Agora, já vemos o formato de um hexágono, ó, com 6 lados, né? Vamos iniciar agora a terceira carreira. Então, fechamos aqui com ponto baixíssimo. Pulamos para o próximo ponto e vamos fazer um ponto baixo. Sempre vamos iniciar a carreira assim, tá? Um ponto baixo e uma correntinha. Então, como esse ponto alto a gente fez sobre o último ponto alto aqui desse bloquinho, agora vamos fazer um ponto alto dentro do espaço. Então, ficamos com um ponto alto sobre o último ponto alto desse bloco e um ponto alto dentro do espaço. Agora, duas correntinhas e um ponto alto dentro do espaço novamente. Então, dentro do espaço, vai ser um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto. Agora, vamos fazer um ponto alto sobre cada ponto alto aqui, tá? Então, vamos lá. Então, aqui eu fiz um ponto alto no espaço, um ponto alto sobre cada ponto de base, então, dando 4 pontos aqui em cima, e mais um ponto alto aqui dentro do espaço. Então, fechamos com 6 pontos altos, tá? Nesse bloco da terceira carreira, vai ser sempre 6 pontos altos, para formar cada bloco, né? Então, aqui vai ser um bloco, aqui vai ser outro, e assim sucessivamente. Agora, vamos fazer duas correntinhas e mais um ponto alto aqui dentro do espaço. Lembrando que dentro do espaço é um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto. E agora, vamos fazer aqui um ponto alto sobre cada ponto alto de base. E assim eu vou seguindo toda essa carreira e volto com vocês para finalizá-la. Então, vamos finalizar a carreira e agora vamos fazer os pontos altos sobre esse bloco aqui. Então, eu fiz sobre o primeiro, sobre o segundo. Vamos aqui no terceiro ponto de base, vamos fazer um ponto alto.
você não vai pegar agora sobre a correntinha, tá? Isso você vai fazer apenas sobre essa daqui, sobre essa carreira. Agora, nas demais, você vai pegar sempre nesse espacinho aqui, ó. Então, fizemos um ponto alto. Cuidar para não fazer esse ponto alto aqui muito grande, faz ele um pouco mais apertado. Então, agora temos 4, 5, 6. Vamos fechar aqui nessa correntinha, com um ponto baixíssimo. Então, finalizamos a terceira carreira. A nossa peça tá ficando assim. Agora, vamos ir para o próximo ponto de base e vamos fazer um ponto baixo. E uma correntinha para dar a altura de um ponto alto. Laçamos o fio e fazemos um ponto alto dentro do espaço. Duas correntinhas, um ponto alto dentro do espaço. E agora, então, vai ser sempre assim, gente, ó. Aqui começamos com 2 pontos altos para fazer os bloquinhos da primeira carreira. Aqui 4 pontos altos para fazer o bloquinho da segunda carreira. 6 pontos altos para fazer os bloquinhos da terceira carreira. E assim a gente vai crescendo, ó. Então, aqui 2, 4, 6, 8, 10, 12... E na última, não vai ser 14, vai ser 16. Por quê? Porque dentro do intervalo, dentro desse espaço, a gente vai fazer 2 pontos altos de um lado e 2 pontos altos de outro, separado por 2 correntinhas. Por que que a gente vai fazer diferente nessa última carreira? Para a peça não ficar virando aqui nas pontinhas, sabe? Dessa forma, ela fica mais pesadinha, ó. Você pode ver que tem um ótimo assento, ela não fica virando. Se você fizer apenas com um ponto alto aqui dentro, de cada lado, ela vai ficar assim, ó. Tá? Então, assim, ó, dessa forma, com 2 pontos altos dentro de cada lado, ela fica bem assentadinha. Então, vamos continuar aqui. Então, como na carreira anterior a gente tem 6 pontos altos em cada bloquinho, nessa próxima a gente vai fazer com 8. Isso contando o ponto alto que está no intervalo, tá? Então, vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aqui dentro. Então, fizemos o nosso primeiro bloco dessa carreira. Agora, 2 correntinhas e mais um ponto alto aqui dentro. E vamos seguir fazendo esse próximo bloco com 8 pontos altos. Eu vou finalizar essa carreira e já volto com vocês. Então, vamos finalizar essa carreira. Aqui eu fiz 5 pontos altos, contando com esse dentro do espaço. Laçamos o fio e vamos fazer esse último ponto alto da carreira. Então, pegamos aqui, ó, nesse espacinho. E fazemos um ponto alto mais apertadinho. Então, aqui temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Finalizamos pegando nessa correntinha com um ponto baixíssimo. Agora, vamos para a quinta carreira. Vamos para o próximo ponto alto e fazemos um ponto baixo e uma correntinha. Laçamos o fio e dentro do espaço fazemos um ponto alto, 2 correntinhas e mais um ponto alto. Agora, vamos fazer um bloco com 10 pontos altos, tá? Sendo um ponto alto dentro do espaço de um lado e outro do outro lado. Então, vamos fazer aqui o segundo ponto alto do bloco.
nono e décimo. Então, fechamos o primeiro bloco aqui. Agora, vamos fazer 2 correntinhas e mais um ponto alto dentro do intervalo. E vamos seguindo para fazer o segundo bloco dessa carreira. Eu volto no final da carreira para finalizar com vocês. Vamos finalizar essa carreira fazendo o último ponto alto sobre esse espacinho aqui. Finalizamos com ponto baixíssimo. Assim tá ficando a nossa peça. Ó, ela tá emborcando um pouquinho, mas não tem problema, tá? Até o final vai se ajeitar. Então, aqui já fizemos 1, 2, 3, 4, 5 carreiras. Falta mais 2. Esse bloco de hexágonos a gente faz com 7 carreiras. 3, 4, 5, 6, 7. Então, vamos lá. Para o próximo ponto, a gente vai fazer sobre ele um ponto baixo. Uma correntinha, laçamos o fio e um ponto alto dentro do intervalo. 2 correntinhas e mais um ponto alto dentro do intervalo. Agora, um ponto alto sobre cada ponto de base, totalizando 12 pontos altos, contando com esse do intervalo e o outro do outro intervalo, tá? Então, vamos seguir fazendo esse bloco. Ó, aqui tem 3, 6, 9, 12 pontos altos. 2 correntinhas, um ponto alto. Eu vou seguir fazendo essa carreira e já volto. Então, vamos fazer o nosso último ponto alto da carreira. Laçamos o fio e nesse espacinho fazemos um ponto alto mais apertadinho. Um ponto baixíssimo para finalizar, pegando nessa correntinha aqui. Sexta carreira finalizada, agora vamos para a última. Lembrando que nessa última tem uma pequena diferença das demais. Então, vamos fazer um ponto baixo sobre o ponto alto seguinte. Laçamos o fio, um ponto alto dentro do espaço e mais um ponto alto dentro do espaço. Não podemos esquecer dessa parte, que agora são 2 pontos altos dentro do espaço, separados por 2 correntinhas e mais 2 pontos altos aqui dentro. Dois pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos. Agora, vamos fazer um ponto alto sobre esse ponto alto de base. E sobre cada ponto alto de base, totalizando 16 pontos altos, sendo que 2 é sobre o intervalo, sendo 2 de cada lado. Então, aqui já temos 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, e agora a 15ª vai ser aqui dentro do espaço e a 16ª. Então, fizemos 16 pontos altos para formar esse bloco. 2 correntinhas e mais 2 pontos altos dentro do espaço. Eu vou fazendo essa carreira e já volto para a gente finalizar essa peça. Vamos finalizar a nossa peça com o último ponto alto. Laçamos o fio, dentro desse espacinho fazemos um ponto alto. E finalizamos com um ponto baixíssimo nessa correntinha. Aqui temos um ponto baixo e uma correntinha. É sobre
essa correntinha que finalizamos com um ponto baixíssimo. Então, finalizamos o nosso bloco com 7 carreiras, tá? Agora, vamos cortar o fio. Vamos finalizar aqui da seguinte forma, ó. Então, vamos colocar a agulha de tapeceiro. Vamos colocar o fio na agulha de tapeceiro. E agora, a gente vai formar um acabamento aqui, tá? Então, vamos colocar o fio, passar ele aqui por baixo dessas duas argolinhas. Saindo do outro lado. Vamos colocar a agulha aqui, parte de cima desse ponto alto aqui, ó. Então, bem aqui no meio. Vamos passando aqui pra trás, ó. Pra dar um acabamento aqui em cima, ó. Fica perfeito, né? No verso da peça, agora vamos arrematar o fio. Vamos separar ele em 3 fiozinhos de cada lado. E agora vamos pegar aqui em alguma argolinha dessas, pode ser essa aqui, qual você preferir, tá? Passamos só um lado do fio e agora vamos fazer um nozinho. Esse nó inicial você não pode apertar muito, você nem deve apertar, para ele não repuxar a peça aqui em cima, tá? Então, agora no segundo nó, você já pode dar uma apertadinha. E no terceiro nó, mais uma apertada. Agora sim, vamos esconder esse fio, juntando as duas partes. E aqui você vai escondendo, tá? Pode ser pra cá, pode ser pra cá. Eu vou escolher passar por aqui, ó. Vou dar uma puxadinha pra sair esse nozinho aqui, pra ele ficar escondidinho. Aí você vai ajustando, pra peça não ficar repuxada. Prontinho. Corta o fio. E esse bloco está pronto. Agora eu vou ensinar para vocês como juntar os blocos, tá? Costurando, porque a costura é feita à mão. Antes de costurar, eu sugiro você fazer o seguinte, tá? Sobre uma mesa ou no chão mesmo, você vai montar o desenho da peça. Então, você vai montar como quer que ela fique. Por exemplo, aqui eu vou montar dessa forma. E assim você vai montando toda a sua peça, intercalando as cores, né, para ficar mais bonito. E depois de você ter montado toda a sua peça, na medida que você deseja, você vai tirar uma foto e baseado nessa foto, você vai fazer a costura. Assim fica mais fácil, eu pelo menos faço assim e pra mim eu acho que fica bom, fica mais fácil pra gente ir fazendo na hora de costurar. Agora eu vou mostrar pra vocês como se faz a costura. Eu vou costurar essas 4 peças. Eu vou usar o fio bege, porque eu vou fazer a costura por aqui. Vou virar todas as peças do avesso, porque a costura é feita pelo avesso. Então, vou iniciar aqui, vou descendo aqui, daqui vou pra cá. Como eu vou utilizar o fio bege, então eu tenho que seguir
a sequência aqui que vai rodear o bloco bege. Depois, quando vier pra cá, daí você pode utilizar tanto o verde quanto o marrom. Se for descer pra cá, o marrom, e se for pra cá, o verde. Então, vamos iniciar aqui. Juntei as duas peças com o avesso virado para fora. E agora, vamos colocar a agulha nessa correntinha que está virada para cá. Tem essa correntinha para lá e a de cá. Então, essa que está virada para o lado onde você vai trabalhar. Então, você vai pegar na argolinha de trás da correntinha. E na outra peça, também na argolinha de trás da correntinha. Como é o início da costura, vamos fazer um nozinho. Só um nó é suficiente, porque depois a gente vai fazer o arremate, então vai ficar seguro, não vai desmanchar. Agora, vamos iniciar então a costura, pegando na argolinha de trás do primeiro ponto alto da carreira. Então, vamos aqui, ó, nessa argolinha de trás dessa peça e agora na outra peça, pegando na argolinha de trás do primeiro ponto alto. E assim vamos fazendo a costura de ida e volta. Então, agora a gente foi no segundo ponto alto, pegando na argolinha de trás. Agora, vamos no terceiro. E vamos seguindo. Sempre pegando na argolinha de trás de cada ponto alto. Não esquecendo nenhum ponto alto para trás. Aqui chegamos sobre o último ponto alto. Então, vamos fazer da mesma forma. E agora, vamos pegar na argolinha de trás da primeira correntinha do espaço. Então, assim tá ficando a nossa costura. Ó, no lado direito fica perfeito. Agora, eu vou passar pra cá. Pegamos na primeira correntinha do espacinho, agora vamos para a segunda correntinha e juntar com a peça marrom. Ó, na peça marrom, temos essa correntinha e essa. Então, vamos pegar nessa aqui que vai ficar virado para a peça bege. Depois, quando for costurar com a peça verde, vai pegar nessa outra correntinha de cá. Agora, vamos seguindo a costura da mesma forma que fizemos antes. Sobre o primeiro ponto alto, pegando na argolinha de trás, e sobre o primeiro ponto alto da peça bege, pegando na argolinha de trás.
Eu vou seguindo, costurando aqui até o finalzinho desse lado e volto com vocês. Cheguei aqui no final da costura desse lado aqui. Agora vamos colocar a agulha na primeira correntinha do espaço, pegando na argolinha de trás e na argolinha de trás da primeira correntinha da peça bege. Então, está ficando assim a nossa costura. Ó, já costuramos aqui e aqui. Agora, vamos para a peça verde. Vamos seguindo para a segunda correntinha do espaço. E vamos juntar nessa correntinha de cá, da peça verde. Agora, vamos sobre a argolinha do ponto alto inicial, juntando com a argolinha do ponto alto inicial da peça bege. E assim vamos seguindo. Agora, juntando o segundo ponto alto. O terceiro ponto alto. E assim vamos seguindo. Cheguei aqui ao final desse lado, vamos costurar sobre a primeira correntinha do espaço e pegando na correntinha do espaço dessa peça. Pronto, finalizei essa parte. Agora, vamos fazer o arremate aqui do início e do final. Vou dividir o fio em dois. Pego um dos lados do fio, coloco na agulha e vou passar na próxima correntinha aqui do espaço, pegando na argolinha de trás e vou juntar com a outra correntinha do bloco verde. Agora, vou dar um nozinho, sem apertar. E a partir do segundo nó, você pode apertar. Eu faço 3 nós, que já é suficiente. Agora, você esconde o fio sobre a peça da mesma cor do fio. Dou uma puxadinha para dar uma ajustada. Agora, você ajeita para não ficar repuxada a sua peça. Pode cortar o restante. E nesse lado, você vai fazer da mesma forma. Então, aqui já temos 4 peças costuradas. Daí, depois, com as demais peças aqui, você já pode iniciar a costura para cá ou para cá. Lembrando de usar sempre o mesmo fio da peça que você está costurando. Nesse caso, pode escolher ou verde ou marrom. E assim ficou a nossa passadeira. Ela ficou com cerca de 1,60 m de comprimento por 50 centímetros de largura. E na parte de cima fica perfeito, nem dá pra ver que foi costurado. Gostou dessa videoaula? Curta e compartilha e deixe seu comentário se ficou alguma dúvida. Até mais!